Olá pessoal, graça e paz a todos, que a presença de Deus possa fazer parte desse momento que nós vamos estar juntos aqui nesse vídeo, onde hoje eu quero trazer um conteúdo um pouco diferente, porém dentro, claro, sempre do mesmo propósito, que é a edificação espiritual e a glória de Deus. Eu quero falar um pouco de história. E eu quero compartilhar com vocês hoje algo que está queimando dentro de mim, está ardendo no meu coração. Eu tenho certeza que Deus colocou isso dentro de mim para eu compartilhar com vocês, para que o nome dele seja engrandecido, glorificado. Eu quero falar hoje sobre avivamento urgente que nós, como Igreja de Cristo, precisamos viver sempre momentos assim. E para isso, eu quero voltar na história. Eu amo história e eu quero contar de forma bem simples e objetiva, comparando a história e os fatos que aconteceram com os nossos dias atuais. E eu quero que você faça uma reflexão, que você pense por si, compare se nós estamos ou não estamos vivendo dias parecidos. E como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, aquele que não conhece a história está fadado a cometer os mesmos erros do passado. Então, sem mais delongas, vem comigo, hoje em especial, já para a história e já para a Bíblia. Meus queridos, 150 anos depois da Reforma Protestante, a igreja na Alemanha estava aos frangalhos espiritual. A igreja estava morrendo espiritualmente. A igreja já não era mais aquela igreja fervorosa, avivada, com Bíblia na mão, que Martinho Lutero e os seus companheiros reformadores conseguiram, pela graça de Deus, colocar a Bíblia na mão de todos. Não. A igreja estava passando por um momento de apatia, de frieza espiritual. Com Bíblia na mão, porém apática e morte espiritual nos bancos e nos púlpitos das igrejas. A igreja na Alemanha, ela entrou num declínio espiritual tão profundo que já não tinha mais vida devocional com Deus, intimidade com Deus, presença de Deus, aquela coisa do sacerdócio universal do crente, de você se relacionar direto com o Pai, conversar com Deus em oração, ter uma vida diária de comunhão, de intimidade. Isso já não era mais uma realidade no cotidiano da igreja na Alemanha e em muitos outros lugares. Essa frieza espiritual que aconteceu, ela foi justamente na virada do século XVII para o século XVIII. E eu repito, com Bíblia na mão, porém com morte espiritual dentro das igrejas. E só para contextualizar os irmãos, nesse momento histórico, era o período do iluminismo, do avanço das ideias, da idade da razão, da época da razão, como ficou conhecido. E é justamente nesse momento onde o iluminismo ele começa a ganhar muita força com as liberdades de ideias, de pensamentos, e que muitos vão, inclusive, usar esse momento para poder se levantar contra o falso, mas também contra o verdadeiro evangelho. E esse foi o grande problema. Mas o Espírito Santo, que nunca abandona a sua igreja, porque Jesus disse que ele ficaria conosco até o final dos tempos, até o arrebatamento, até o fim, o Espírito Santo, ele provocou um grande avivamento no coração de homens que não se conformaram com aquela frieza espiritual que a igreja na Alemanha estava passando, e isso impactou o mundo inteiro. E eu vou falar disso já para vocês. Naqueles dias, o Espírito Santo, ele levantou um homem chamado Philipp Jacob Spener, um pastor. Ele era da igreja luterana e ele percebeu que estava tudo errado. Já não havia mais vida devocional, como eu falei no início do vídeo, já não havia aquela intimidade, o sacerdócio universal do crente já não era mais vivido como Lutero havia ensinado, e a frieza e a apatia tomava conta da igreja. Homens intelectuais falando bonitinho, muita teologia, muita preocupação em querer falar bonito, falar difícil, falar grego, falar hebraico,
e morte no coração das ovelhas de Cristo. Morte nos bancos, púlpitos gelados, homens verdadeiros pastores icebergs pregando o Evangelho. O resultado, morte espiritual. E o Espírito Santo vai levantar esse homem de Deus para criar um movimento que foi conhecido como movimento pietista, aonde muitos naquela ocasião definiram esse movimento como fogo de Deus no coração da Alemanha. Esse movimento pietista de trazer, o homem, as pessoas, as mulheres, as crianças, os jovens, as igrejas a ter um relacionamento com a presença de Deus, ele teve dois grandes momentos. O primeiro momento foi com o pastor Philipp Jacob Spener, onde ele começou a fazer coisas que até então não se fazia, não se praticava em lugar algum, e ele começou a fazer. Ele começou a reunir pequenos grupos de oração e estudo bíblico. Oração e estudo bíblico. Pausa! Será que isso não está faltando hoje na sua igreja? Será que isso não está faltando hoje onde você reúne, meu irmão? Oração, muita oração e estudo bíblico de verdade. Não é estudo de heresias não, tá? Não é estudo de fábulas, não é estudo de doideira da cabeça de homens não, tá? Estudo bíblico e oração. Será que não está faltando não? Vamos voltar para a história. O pastor Philipp Spener, ele disse uma frase muito interessante. Olha, se Martinho Lutero estivesse vivo aqui hoje, ele não reconheceria os seus discípulos espirituais, os seus herdeiros espirituais do que está acontecendo aqui na Alemanha. Pregadores frios, intelectualizados, preocupados em falar bonitinho, sem fogo no coração. Coisa horrorosa. Uma igreja morta, fria espiritualmente. Pregadores apáticos, vaidosos, arrogantes, prepotentes, sem amor pelas ovelhas de Cristo. Era isso que estava acontecendo na Alemanha. Pausa! Será que isso não está acontecendo hoje em dia? Meu Deus do céu, isso está acontecendo. E nós, como Igreja de Cristo, como filhos de Deus, nós temos que orar para que essa geração possa arder, possa queimar pela presença de Deus, possa desejar a gloriosa presença de Deus, para que não venhamos viver um evangelho falso, um evangelho frio, uma teologia rasa, pobre, gelada, puramente intelectualizada, falando dificilzinho e morte no meio da igreja. Eu não quero isso nem para mim, nem para minha comunidade e nem para a tua. Vamos voltar para a história. O pastor Spener, ele ensinava que Martinho Lutero nunca ensinou que havia uma separação entre mente e coração, como o iluminismo ele queria ensinar. E ele ensinava que a Bíblia nunca fez esse tipo de separação. E de fato é verdade, a palavra de Deus não separa. Nós somos alma, espírito, corpo, nós somos um composto feito para a glória de Deus. O pastor Spener, ele escreveu um livro muito interessante. Está aí na internet, você pode procurar que você vai achar, chamado Pia Desideria, que significa desejo de piedade. Desejo de piedade, por favor, não confunda. Piedade não é, ficar aqui quietinho, bonzinho. Não é nada disso não. Piedade é uma vida de devoção a Deus, é uma vida de intimidade com Deus, é uma vida de presença de Deus, de santidade, de intimidade, de comunhão com Deus, de realizar os propósitos de Deus, de transmitir o amor de Deus para as outras pessoas, o perdão de Deus para as outras pessoas. É relacionamento na prática com Deus e com o nosso semelhante. Isso é uma vida de piedade. É deixar Deus fazer em nós e através de nós a sua vontade. Isso é uma vida de piedade. E era isso que estava faltando na Alemanha. Era isso que estava faltando na igreja. Uma igreja apática, fria, insensível. Uma igreja vaidosa, nojenta, orgulhosa. Meu Deus do céu, será que não existem hoje ainda muitos crentes, líderes, pastores, evangelistas, diáconos, presbíteros, quem quer que seja, que estão nesse quadro, mas são tão orgulhosos que não conseguem enxergar o seu estado lastimável? Eu rogo a Deus para que os meus irmãos queridos, embora eu diga aqui um possível diagnóstico de como estão,
mas eu falo com amor no coração. Despertem, despertem para a presença de Deus, para que possamos viver um grande avivamento, porque os dias são maus e vão piorar. O pastor Philip Spinner era um homem estudado, era um homem também culto, era sim, Deus usa todos os tipos de homens, todos os tipos de cultura, homens em seus estudos. Deus usa do mais simples pescador ao mais culto doutor. Deus usa, e Deus usou este homem. O pastor Philip Spinner, ele participava de uma universidade, ele convidou o seu amigo August Hermann Frank para dar aula de grego na faculdade de Halle, em Berlim. Mas de repente começaram a acontecer coisas estranhas dentro da faculdade, coisas bem diferentes do que se acontece normalmente dentro de uma universidade. Começou-se então o desejo de se estabelecer orfanatos, casas para receber viúvas, criação de editora para a publicação de livros com conteúdo saudável, com conteúdo bíblico e muitas outras obras assistenciais. E todos aqueles fatos demonstraram uma operação de vida e dedicação às coisas de Deus, algo que já havia desaparecido na Alemanha há muito tempo. E esse seu amigo Frank, ele escreveu um livro chamado Pietas Hallenses, onde ele relata ali as pegadas de um ser divino andando sobre o mundo, fazendo referência ao Deus Espírito Santo presente na terra, realizando a verdadeira obra de Deus. Nesse livro, ele narra tudo o que estava acontecendo, todas aquelas operações do Espírito Santo, aquele avivamento que estava acontecendo no meio da igreja na Alemanha. E aquilo impactou muitos homens de Deus em vários lugares, não só na Alemanha, mas para além das fronteiras da Alemanha, também na Inglaterra, na França, em vários lugares do mundo. Isso impactou também homens de Deus como Hudson Taylor, George Miller, Francis Schaeffer e muitos outros homens de Deus, para também continuar, porque é assim que o Espírito Santo faz. Ele levanta homens e mulheres para fazer a sua vontade. É o Espírito Santo que desperta em nós essa chama, o que está acontecendo conosco, para compartilhar, para que todos nós, como Igreja de Deus, possamos despertar e não nos conformarmos com este mundo, mas transformar-nos pela renovação do nosso entendimento. E isso tem que acontecer, querido, todo dia, senão você se torna um crente frio, apático, morno e morre espiritualmente. E Deus não quer isso para você e nem para a sua comunidade. Em 1705, chegou o fim do pastor Philip Spinner. Ele morreu. Só que agora vai começar a segunda grande fase do momento do pietismo, através de um outro homem chamado Nikolaus von Ludwig Zinzendorf. Nessa segunda fase do pietismo, esse irmão, Nikolaus Zinzendorf, ele entra para a faculdade, se torna advogado e se torna ministro do Evangelho de Cristo. E aí a história conta que ele vai passar a dedicar a vida dele toda ao Senhor Jesus. E diz ainda a história que uma vez, passando diante de um quadro do pintor Domenico Setti, ele leu a frase. Era um quadro sobre Jesus Cristo e ele leu a seguinte frase: "Eu fiz isso tudo por você. O que você faz por mim?" E diz a história que aquilo mexeu muito com o coração dele. E ele disse: "Eu tenho amado ao Senhor por longo tempo, mas verdadeiramente eu nunca fiz nada por Ele. Mas a partir de agora em diante, o que Ele mandar eu fazer, eu farei." Esse irmão Nikolaus Zinzendorf, além de tudo, ele também era um conde. Ele tinha terras, era uma pessoa rica, tinha algumas posses. E sabe qual foi a resposta de Jesus para ele? Sabe qual foi a resposta da providência divina? Deus mandou num só dia bater lá na portinha dele, lá, 300 morávios cristãos que fugiam da perseguição. E ele entendeu que aquilo era a resposta daquilo que ele havia dito, comentado no coração com Deus. E ele recebeu aquelas 300 pessoas, aqueles 300 irmãos em sua propriedade, e ali se estabeleceu o espaço morável dentro da sua propriedade. E isso aconteceu no ano de 1722, 5 anos depois de estarem já estabelecidos na propriedade de Nikolaus Zinzendorf. Aconteceu um grande avivamento sobre todo aquele grupo ali dos irmãos morávios.
ficou conhecido, inclusive, aquele momento, como o verão de ouro. O Espírito Santo foi derramado sobre todos eles e transformou o coração de todos, porque eles eram pessoas, eles eram homens e mulheres fervorosos em oração, eles oravam muito e Deus realizou um grande avivamento. As ênfases deles era muita oração e estudo bíblico. E olha que coisa linda que aconteceu. No meio desse grupo de irmãos morávios vai surgir aquela reunião de oração que durou 100 anos. Imagina, uma reunião de oração que durou 100 anos, revezando 24 horas ali no centro morável, um local onde homens e mulheres se revezavam e iam, agora é sua vez, não, agora vai você, não, agora vai fulano, vai cicrano, vai beltrano, vamos lá, não pode parar, é oração, não pode parar, tem que orar. Meu Deus, aonde está acontecendo isso hoje na terra? Senhor, faça isso em mim, na minha comunidade, na sua. Meu Deus, procure uma igreja bíblica. Não procure uma igreja mais próxima da sua casa, não. Procure uma igreja mais próxima da Bíblia, porque o Espírito Santo ele quer avivar a obra dele dentro do seu coração também. Os irmãos moráveis, eles eram admiráveis por diversas qualidades. Uma enorme qualidade que eles tinham, pela compreensão do Evangelho que eles tinham, era adotar a simplicidade de Cristo como regra para viver a vida deles, para viver o Evangelho. E isso é impressionante, meus irmãos. Quando o povo de Deus, ele se torna vivo, avivado, com a chama no coração, ardendo de paixão por Cristo, ele se torna simples. Agora, o contrário, quando ele está cheio de pompa, cheio de marra, cheio de títulos, olhando de cima para baixo, uma arrogância, uma prepotência. Agora eu estudei, eu estou formado em teologia. Não, porque agora eu conheço muito o Evangelho e eu vou ensinar para todo mundo porque todos dependem de mim. Pelo amor de Deus, acorda. Você está morrendo espiritualmente. Você precisa voltar para a Bíblia. E nós precisamos ter essa consciência crítica. Nós temos que ter a renovação do nosso entendimento todos os dias, porque nós temos um inimigo que tem astutas ciladas e ele quer nos matar, nos destruir. Enquanto isso, você fica brincando de ser estrela aí no púlpito. Fica brincando de ser estrela no púlpito. Conhece o Sheol? Conhece o Geena? Cuidado, de repente você vai ter um cantinho lá. Não é melhor vigiar hoje? Não é melhor despertar para o verdadeiro Evangelho hoje? Eu estou falando isso com amor no coração. Mas é para te chacoalhar, é para te agitar, porque o verdadeiro Evangelho ele causa isso. Ele agita quem está parado e ele acalma quem está agitado. E eu digo mais, aonde existe a simplicidade de Cristo, as chances do Evangelho de frutificar são muito maiores do que um ambiente de arrogância e de soberba. Se você está num ambiente assim, talvez porque você criou afinidade, amizade, ou porque você às vezes tem um cargo, onde inclusive talvez você até é assalariado, a sua renda vem daí, aprenda uma coisa, se tudo isso aí acabar, você acha que o verdadeiro Deus vai deixar de te sustentar? O nosso Deus não é Mamon, o nome do nosso Deus é Jirei, o Deus da provisão, é Shalom, é o nosso Senhor da paz, Chamá, Deus que está sempre presente e não existe nenhum outro Deus igual a Ele. Mamon não é o nosso Deus. Desperta tu que dormes. E eu quero compartilhar com você isso para que nós não nos tornemos uma igreja morta, com Bíblia na mão, cheia de teorias teológicas, falando bonitinho, cheios de canais no YouTube, falando um monte de besterologia e no final, juízo na cabeça de todos nós. Não é melhor vivermos hoje um grande avivamento, como aconteceu? Olha esse exemplo. Quem não conhece a história está fadado a cometer os mesmos erros do passado. Outro grande destaque que eu preciso falar dos irmãos moráveis era a comunhão sincera, pura que eles tinham entre eles, o amor fraternal, a vontade de ajudar, de se preocupar, de estar junto no momento da necessidade, da aflição. É difícil a gente ver isso hoje em dia, tá? É difícil. Você vê o quê? A arrogância, você vê a ganância, você vê a avareza. Eu só quero guardar, reter.
não quero compartilhar, não quero ajudar. Isso é uma desgraça que tenta contaminar, isso está dentro de nós e nós temos que lutar contra isso e só o Espírito Santo para nos ajudar. Você sabia disso? Isso não é automático que você tira da cabeça na hora que você quer, não. O Espírito Santo precisa fazer em nós uma libertação de ganância, uma libertação de avareza, senão, querido, não tem evangelho verdadeiro dentro da gente não, é tudo teoria. Desperta! Outro grande destaque espiritual do avivamento operado no meio dos morávios é que através deles Deus vai começar a fazer os primeiros grandes eventos missionários na história. Começam a surgir os primeiros movimentos protestantes mundo afora. 1732, o Evangelho chega na ilha de São Tomé e Príncipe. 1733, o Evangelho chega na Jamaica. 1735, o Evangelho chega na Geórgia, nos Estados Unidos. Foi impressionante o que Deus fez através dos irmãos morávios. A Morávia hoje é, no mapa, se você olhar aí, onde é a Áustria. E saiba de uma coisa, o próprio John Wesley, ele foi contagiado pelo movimento, pelo avivamento que Deus fez através dos morávios. A sua conversão se deve também ao avivamento que Deus fez na vida dos irmãos morávios. A grande motivação do surgimento pietista resultou em avivamento e no surgimento dos irmãos morávios. E tudo começou com o inconformismo do pastor Philip Jacob Spener, que não aceitava mais conviver com um tipo de teologia fracassada, teoricamente irretocável, porém sem fogo no coração. Bíblia na mão, gelo no coração. Bíblia na mão, gelo nos bancos. Bíblia na mão, gelo nos púlpitos. Morte espiritual e o inferno comemorando. O pastor Philip percebeu que esse negócio de pregaçãozinha intelectualizadazinha, bonitinha, falando bonitinho, rebuscadinho, citando nomes de uau, daquele, lá, grego, hebraico, isso é muito bonito. Mas se não tem fogo no coração, não adianta de nada, vai morrer tudo morre espiritualmente. Há uma crítica também, porque com o passar do tempo, houve um afastamento do estudo da teologia, mas isso é um outro assunto, a gente pode comentar sobre isso. É inegável que o Espírito Santo realizou um grande avivamento no momento em que precisava atuar para que a sua igreja continuasse no caminho. Agora, olha que curioso, nesse mesmo período da história, era a época do desenvolvimento das obras barrocas. Você já viu uma obra barroca? Por exemplo, do Aleijadinho. Veja essa obra barroca aí do Aleijadinho. Tá vendo a riqueza de detalhes que ela tem? Tá vendo como é que ela é bonita? Ela é linda, não é? Mas ela não fala. Ela transmite beleza visual, mas ela não fala. Ela é um objeto inanimado, não tem vida. Tá vendo isso daí? Pois é, e alguém chegou a dizer o seguinte: as pregações daquela época eram como se fossem pregações barrocas, por aparência, cheia de detalhes, cheia de beleza apenas para alimentar os olhos. A fé não entra pelos olhos, querido. A fé, ela entra pelo ouvido. Ela vai no coração. Evangelho que está tentando conquistar pelos olhos está fadado ao fracasso. O evangelho que conquista pelos ouvidos é o evangelho que Cristo ensinou, porque a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir a santa palavra de Deus. E finalmente a grande lição, embora já passamos aí várias lições no meio desse estudo, a grande lição que fica para mim, que ardeu no meu coração e eu quero que arda, eu desejo em Cristo Jesus que possa te tocar, que possa arder no seu coração também. A grande lição é essa: nós precisamos despertar para o nosso estado. Nós não somos nada sem Deus. O nosso estado miserável, pecador. Nós podemos ter todo o dinheiro do mundo. Nós podemos ter todo o ouro da terra. Um dia nós vamos enfrentar a morte. E depois, como é que vai ser? Paraíso ou Geena? Ou Geena, sei lá onde vai estar. E aí? Eu desejo do fundo do meu coração que o Espírito Santo nos ajude a compreendermos a nossa necessidade, a nossa dependência de Deus. Precisamos estudar teologia? Sim, claro, eu sou formado em teologia também. Eu também sou advogado, eu também sou uma pessoa esclarecida, estudioso.
tá tudo certo. Mas isso não tem valor nenhum para o reino de Deus se Jesus Cristo não for o meu governo. Se eu não for escravo de Cristo, isso não tem valor nenhum. O que tem valor para Deus são os méritos de Cristo. É o que Jesus fez, é o que Ele é, porque tudo é por Ele, para Ele. Ele é o centro de todas as glórias, de toda adoração, de todo louvor. E Ele nos ama e Ele quer que nós entendamos isso. Hoje é dia de avivamento. Permita que Deus assuma o controle da sua vida e volte-se para Cristo imediatamente. Desperte para o verdadeiro Evangelho. Estude a palavra de Deus, mas com fogo no coração, meu irmão. Nós precisamos viver o verdadeiro Evangelho. Nós não precisamos de teorias, nós precisamos de prática. Nós temos que ter ortopraxia. Ortodoxia sim, mas ortopraxia na veia. E a glória só para Ele, só para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é para mim, nem é para você. Talvez você aprendeu tudo errado, mas ainda dá tempo de corrigir. O Espírito Santo está na terra, está andando. Existe um Deus vivo chamado Espírito Santo e Ele está andando na terra. E Ele está aqui comigo e Ele está aí com você. Agora, se você crê, porque a fé está disponível de Deus para todo aquele que nele crê. Você quer o Espírito Santo? Então, em nome de Jesus Cristo, receba o Espírito Santo agora, pela graça de Deus. Não porque eu estou falando, não, quem sou eu? Mas é porque o próprio Senhor Jesus disse que Ele estaria conosco. Creia nessa palavra e dê glória somente a Deus. Já para a Bíblia fica por aqui. Um grande abraço e um beijo no coração. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal!